Pessoal, boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo canal do Cefol da Câmara dos Deputados. Nós estamos iniciando a nossa última live da 5ª edição da Jornada de Boas Práticas e Contratações Públicas, que é promovida pela Câmara dos Deputados e com a participação de vários órgãos e atores da área de licitações e contratos. A exemplo da Controladoria Geral da União, aqui representada hoje pelo Dr. João Domingues, e também pelo Ministério da Economia, representada hoje pela doutora Andréa Ascher. Também tivemos outras lives com a participação do Tribunal de Contas da União e da Advocacia Geral da União e outros órgãos que trabalham na área de licitações e contratos. O tema da live de hoje são os contratos de terceirização no serviço público e os efeitos, os reflexos da Covid-19. Eu aproveito o tema da live para cumprimentar todos os terceirizados da Câmara dos Deputados, que aqui eu peço o Vênia, aqui a doutora André e o doutor João, são os melhores do Brasil. Para quem está participando pela primeira vez, a nossa jornada ela tem como objetivo fomentar o debate sobre licitações e contratos em termos de boas práticas no Brasil. Essa é a primeira versão online, né, da nossa live, até pelo momento que nós passamos, nosso cenário, mas já tivemos outras 4 edições presenciais, que já tiveram, inclusive, a participação dos debatedores aqui presentes. Eu já adianto, pessoal, que o chat já está aberto e as dúvidas serão, conforme for dando seguimento ao debate, elas serão objetos de consideração. Então, escreva no chat que a gente vai procurar responder. Então, sem mais delongas, vou passar a apresentação. Inicialmente, eu queria cumprimentar e agradecer aos nossos intérpretes de Libras. Começou aqui com o Luiz Lira, que está nos ajudando, e em seguida ele vai ser substituído pelo Jaspion Leone, e eles vão dar acessibilidade ao nosso evento. Agora eu vou fazer um pequeno resumo aqui dos currículos dos nossos debatedores, doutor André, doutor João Domingues. Eu peço desculpa, doutor André e doutor João, porque eu vou ter que resumir. O currículo de vocês é muito extenso e eu fico feliz porque a gente conseguiu trazer pessoas com qualidade tão alta para esse debate. Mas eu vou fazer um resumo aqui e eu peço desculpa se por acaso eu esquecer algum evento importante do currículo de vocês. A doutora Andréa Ascher, ela é servidora pública federal, advogada, especialista em Direito do Estado, lotada na Secretaria-Geral do Ministério da Economia, onde atua como coordenadora geral de normas do Departamento de Normas e Sistema de Logística, DELOG. Atua também na implementação de projetos na área de negócios para os subsistemas do CIASG e do Comprasnet, instrutora e colaboradora da ENAP, e eu acrescento aqui do CEFOR, e sempre a doutora Andréa tem nos ajudado aqui. Doutor João Luiz Domingues é auditor federal de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União, CGU, pós-graduado em Orçamento Público pelo Instituto Zerzedelo Correia e em Gestão Pública pela Escola Nacional da Administração Pública, nossa ENAP. Ele que já foi auditor-chefe da Fundação Universidade de Brasília, a UNB, e é professor da ENAP nas áreas de licitações e contratos. Agora, eu queria abrir a palavra aos debatedores. Peço vênia ao doutor João, vou primeiro dar a palavra à doutora Andréa, e eu queria, até para a gente situar um pouquinho o debate, que vocês falassem um pouquinho da atuação funcional, profissional de vocês na área das licitações e contratos. E falasse também um pouquinho qual foi a atuação dos seus respectivos órgãos nesse contexto de contratação, especialmente em serviços terceirizados, nesse período excepcional, extraordinário de pandemia. Doutora André, a palavra está com a senhora. Boa tarde a todos. Assim, agradeço às vênias dos melhores, né? A gente só é apenas um estudioso e um tentador, né? Um fazedor aí. Mas, assim, eu tenho lá na SEGES, né? Secretaria de Gestão, eu sou patrimônio ativo em forma de recurso humano, né? Ativo permanente em forma de recurso humano hoje. Eu tenho quase 11 anos lá, atuando nessa parte de normas e sistemas, né? Então, toda a parte em logística de governo eu atuo lá.
E, logicamente, que foi mais um aprendizado do que eu fazendo as coisas, né? Você vai mudando à medida que você... ou você inova porque você aprende com o tempo que tem coisas que vão ser tendo obsolescência, ou vem outros órgãos, outros atores e nos demandam as mudanças, né? Mas, assim, né, nesses 11 anos, assim, eu posso te dizer que eu tive mais aprendizado mesmo. Mas na questão que você quer saber do Covid, assim, a gente teve uma atuação muito intensa. A gente ficou, desde que saiu o decreto número 6, né, de 2020, que decretou, né, calamidade, a gente vem atuando diurnamente, isso, diuturnamente, né, mudando as regras, transformando as possibilidades de contratação para que o governo pudesse entregar os produtos, os bens, os serviços mais céleres, em função, inclusive, desse trabalho hoje remoto, em computador em casa, como que eu entrego remédio. Então, a gente foi mudando as próprias leis, trabalhamos em MP, e a gente atuou muito fortemente nisso, né? Então, eu tenho o privilégio de ter atuado nisso, embora numa situação não muito boa, de dizer que teve o privilégio de atuação. Mas o privilégio que eu falo abertamente é o privilégio de poder contribuir com o governo, né? Contribuir com o Estado, com a União toda, nesse motivador aí que era para as melhores compras de governo hoje. Então, por isso que é um privilégio, né? Mas não a situação em si. Mas o que a gente fez? Fora ter essas coisas que é só apresentação bem rápida, a gente criou lá no Comprasnet, lá no portal de compras, um bloco único lá de todas as mudanças que a gente fez, seja no sistema, seja em normas, seja em MPs. Então, tudo que a gente atua para o Covid, né, o enfrentamento a ele, a gente foi criando vários ícones ali, onde o gestor tinha tudo bem localizado, desde os impactos dos terceirizados, desde as MPs que vieram para as contratações, deslocamento de servidor, computador, tudo que você puder imaginar das MPs que saíram, as alterações do sistema, né? Então, quero até deixar aqui o sistema, para quem não sabe, quando saiu a primeira MP da 13979, o pregão mudou para 4 dias. Acho importante de falar, a gente teve que trabalhar 2 dias seguidos, assim, 3 dias, o pessoal do sistema, o pessoal do SERPRO, para conseguir pegar o pregão e enxugar tudo que tinha nele, que a gente tinha que deixar pronto aquilo em 3 dias, porque o pregão estava para 4 dias e não mais 8, que é o pregão express, né? Então, acho que foi um trabalho bem intenso, eu tenho orgulho mesmo de ter atuado nisso. Então, tem uma página própria lá no Comprasnet. Hoje, o link é gov.br/compras. Aí vocês vão ter acesso, tem uma página lá, bem verdinha, enfrentamento do Covid. Tem muitas ações nossas, assim. Eu estou lendo aqui, né? Lógico, né? A gente não decora tudo, né? Mas tem, assim, hoje nós temos 16 links ali que vocês podem acessar, recomendação, pareceres, liberação de computador, recomendações de processos, doações, tudo está nesse link aqui. Inclusive, tem um link próprio de todas as compras feitas pela Lei 13.979, você pode consultar ali e vai estar constando quanto foi gasto e tudo. Mas acho que o resumo é esse. Já falei muito. Não, falou João, muito bem. A gente sempre olha, em termos de Câmara dos Deputados, o Ministério da Economia, porque é um palco de inovação, né? Então, muitas das ideias que o Ministério da Economia traz, a Câmara tenta internalizar. E também a gente já deu também algumas ideias que foram acolhidas no âmbito do Poder Executivo. Agora eu queria ouvir o doutor João sobre como é que está sendo a atuação profissional da CGU nesse âmbito do Covid-19 e também um pouquinho da atuação funcional dele nesse contexto. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, minha amiga Andréia. Primeiramente, agradecer o convite, né, a participar da jornada. É minha segunda jornada, né? Em outros momentos eu não pude participar, mas é sempre muito bom estar aqui porque o público é muito qualificado, né? Então a gente consegue ter uma responsabilidade grande, né, perante o público da jornada realizada pela Câmara. Então exige da gente o nosso melhor. E o nosso melhor não é feito só aqui na jornada, a gente faz o nosso melhor
no nosso dia a dia, né? A Andréia, ela citou uma parte da atividade que ela realiza lá na SEGES. Nós, lá na CGU, quando começou a pandemia, a primeira atuação da CGU foi monitorar as contratações públicas decorrentes de objeto relacionado à pandemia, né? Então, a CGU ela atuou primeiramente nesse momento e depois ela constituiu uma equipe, né, que começou a fazer a análise das contratações. Então, eu não participei disso, na CGU ela é dividida por coordenações, né? Então, tem a coordenação do Ministério da Saúde, e a coordenação ela fez um grupo de trabalho junto com as CGUs nos estados para fazerem auditorias, né? E, inclusive de forma tempestiva com a realização do próprio certame. E se você entrar no perfil da CGU no Instagram, o que mais teve assim de ações foram operações, infelizmente, né, digo isso, operações especiais da CGU decorrentes das aquisições durante a pandemia. Eu, como servidor, a minha contribuição foi, junto ao Ministério da Saúde, ministrar 3 ou 4 treinamentos para eles voltados para a melhoria da contratação. A CGU ela organizou, junto ao Ministério da Saúde, um grupo de acho que tinham 3 ou 4 profissionais dando treinamentos para servidores do Ministério da Saúde, né, da forma online também. Então, da CGU participamos o Franklin Brasil e o Nilo, né, Nilo Cruz. O Franklin, atualmente, ele está cedido, eu não sei se é no âmbito do próprio Ministério da Saúde, e o Nilo Cruz, ele é servidor da CGU lotado no estado do Maranhão. Aí, de forma complementar, nós tivemos também uma parte do nosso treinamento para o planejamento das contratações em PAC. Aí quem participou foi a servidora Angelina, que ela é do Ministério do Tecnologia, né, Ciência e Tecnologia. Então, ela participou com um treinamento nessa área. Então, como servidor, eu pude contribuir com capacitação, treinamentos, dando exemplos, mas a CGU ela atuou fortemente no acompanhamento das aquisições e na repressão às aquisições com desvio, né, de recursos públicos, majoração, não entrega. Então, é uma parte triste da história, mas faz parte dos órgãos de controle, né? Os órgãos de controle atuam na verificação da realização da despesa pública, né? Não, é excelente. É interessante que nós temos aqui uma representante da regulação infralegal, né, das normas, a Câmara dos Deputados como uma reguladora legal, e temos aqui o controle, né? Temos quase que um ciclo aqui completo, isso é muito importante. E o que foi falado pelo doutor João a respeito da capacitação, que é a atuação prévia do controle, eu acho isso muito importante, porque você, a partir de ações como essa, você previne prejuízos, né? Às vezes falta ao gestor, falta às equipes a capacitação. Não há um dolo para fazer algo que não seja correto, mas há uma falta de conhecimento, né? E nesse contexto, a gente vai iniciar aqui nosso debate propriamente dito. Eu fiz algumas indagações aqui para poder servir como uma linha de direção, mas não é apenas isso que vocês podem falar, acerca do tema que nós estamos discutindo, que são os contratos de terceirização nesse contexto do coronavírus. Uma coisa que aconteceu no Brasil inteiro, não só do ponto de vista de órgãos e entidades públicas, mas como da sociedade como um todo, foi um momento inicial de muita incerteza. Para você ter para ter uma ideia, muitos familiares meus estocaram comida no início, não sabiam que ia ter comida para comprar. E do mesmo modo, os órgãos e entidades públicos também se colocaram no contexto extraordinário de dúvidas, né? Essas dúvidas geraram algumas ações que não puderam ter um planejamento prévio a contento. E muita coisa veio do aprendizado
da prática. Várias normas, isso eu posso elogiar muito a atuação do governo, e eu sei com a atuação das sedes fortemente, em relação às legislações que vieram muito tempestivamente. A Câmara também atuou muito forte em legislação interna. Nós tivemos uma das primeiras regulamentações do Brasil em relação às normas internas, a como é que seria o serviço dentro da Câmara dos Deputados, né? Mas essa questão por exemplo, do órgão, entidade, dormir no trabalho presencial e acordar no teletrabalho, não só servidores, mas terceirizados também, que é o foco da nossa conversa, gerou até não se conhecia o papel de cada agente da execução contratual em relação às medidas que deveriam e devem ser tomadas em relação aos contratos de terceirização. Aí eu queria que, primeiro, né, vou dar a palavra à doutora André, que comentasse, do ponto de vista dela, qual seria o papel do fiscal do contrato, da equipe de fiscalização, do gestor do contrato, conforme o caso, na adoção das medidas relacionadas aos contratos de terceirização, e quais seriam o papel da alta administração. Doutora André, a palavra está com a senhora. Oi. Bem, é o seguinte, como todos foram pegos aí, como você disse, acordei, assim, eu saí do meu trabalho e acordei em casa, né? Aí eu brinco hoje que eu estou em casa o dia inteiro, né? E não sei o que é ir para o trabalho hoje. E a gente teve que se acostumar com a rotina. Mas, além disso, houve uma transformação, né? Que aí eu já vou chegar na resposta, de como eu fazer isso. A gente pegou todo mundo, assim, o que é que eu faço com todo mundo que está indo para casa e com as pessoas que são os colaboradores, os terceirizados. E também pegou as SEGES também, não é que pegou as pessoas que gerem o contrato ou o fiscal, né, a alta administração. Pegou as SEGES como algo central do governo e o que ela ia fazer em função disso, né? Então, o que aconteceu? Então, respondendo assim, brevemente, o que acontece? O que eu vejo hoje, embora já tenha se passado muito tempo disso, os órgãos já estão um pouco acomodados com as ações que tinham que ser feitas, né? Mas toda decisão de alteração de contrato pelo gestor, o papel dele, né? Ele tem o papel de executor, de gestão de contrato, de fiscalização, tudo, mas a principal ação, para mim, hoje, antecedente à função dele, é a alta administração saber o que ela quer. Porque a gente não está tratando assim, eu vou mandar para casa, eu suspendo o contrato, não atua, não. Tinha uma necessidade de saber se eu ia fechar o órgão inteiro, quem eram as atividades essenciais e o que eu fazia com as pessoas do grupo de risco. Né? Então, a gente tinha séries de especificidade que a gente não sabia como lidar e foi se acomodando, né? E a PGFN, a Gil nos ajudaram muito, quero deixar meu agradecimento aqui, eles atuaram muito fortemente, nos ajudando nisso. Mas o que aconteceu? A gente se deparou com uma situação que não era assim, olha, você mande para casa e arrume o contrato. Não, a alta administração tinha que decidir o que era atividade essencial. Embora a Lei 13.979 nos dê um rol no decreto regulamentador, o que seriam as essenciais? Mas, mesmo assim, a gestão tinha que fazer assim, olha, eu vou mandar todos para casa. Bacana, tinha que fazer isso. Agora, uns fecharam tudo, outros não. Aí, o que a gente ia fazer? Então, não adiantava o gestor atuar ou ter ideia, se não sabia a vontade da gestão. E aí isso começou todo mundo se acomodar, e não foi um processo, posso falar, porque a gente atuou muito fortemente nas respostas para todos os órgãos, considerando as especificidades de cada um deles. Como a gente fala, a gente deu uma regra bem geral, macro, né? E começaram as especificidades de cada unidade administrativa, né? Então, assim, dependia de uma ação da gestão, da alta administração, de saber quem são os essenciais, o que eu faço com o pessoal do grupo de risco, e depois entrava o gestor para como ele ia acomodar isso, porque depende do gestor do contrato para saber como ele vai realocar esse pessoal todo, porque a volumetria não cabia mais numa situação que a gente estava vivendo. Ou o órgão fechou todo, hipoteticamente, ou o órgão está atuando várias secretarias ou departamentos, todo mundo em casa, e alguns casos isolados no próprio ministério, né? Ou na entidade. Não importava isso. Então, primeiro dependia da gestão saber o que ela queria. Quem são os grupos de risco, fazer levantamento, que foi que todo mundo
que eu soube, eu vou falar aqui, gente, do caso que eu soube, né? Os casos que a gente atuou. Eles fizeram um levantamento de quem era grupo de risco, quem eram os casos que eu não podia ficar com a pessoa que era do grupo de risco no remoto, ou aquele grupo de risco poderia ser remoto. Então, começaram a fazer esses levantamentos. A minha secretaria fez isso, o Ministério da Economia também fez isso, e começou a fazer um desenho institucional de quem são os servidores que podem ficar no remoto, ou aqueles que eu preciso que atue presencialmente, ou se todo mundo poderia ficar, né, presencial em casa. Aí, depois de resolvido esse desenho institucional, entra o gestor, porque não adianta só ter o desenho institucional. Vou dar um exemplo bem prático. Eu posso ter o vigilante, se eu tenho lá 4 postos, por exemplo. Eu posso fazer um remanejamento e ficar com 2? Posso. Dependendo da situação, posso. Depende da criticidade, não. E aí começou-se essa função hoje. Então, a atuação, primeiro, é decisão da gestão, desenho institucional do que ela precisa, para saber quem ficaria em casa, quem não, quem são os essenciais, e depois ia para o gestor, porque ele tem a capacidade, não só do gestor, o fiscal, né, a capacidade de saber como ele ia atuar naquilo, para que pelo menos os serviços essenciais ficassem em pé, e aqueles que não são essenciais conseguissem atender de um modo mais homogêneo, que não prejudicasse. Porque eu sempre lembro o seguinte: a gente, todo o levantamento que foi feito pelo Ministério nosso e pelos outros órgãos, ele tinha que considerar, né? Até eu anotei aqui, eu tenho anotado nos meus apontamentos aqui, que tinha que ver o que é atividade essencial, o que era atividade fim, porque mesmo que fosse essencial, tem atividade fim. Eu não posso mandar uma pessoa para casa no remoto, um colaborador, se eu preciso daquela pessoa para minha atividade fim. E se essa atividade fim, a pessoa estando remotamente em casa, não prejudicaria isso, né? Então, não foi um trabalho assim, para falar você qual foi a medida melhor que teve. Não, teve todo mundo fazendo desenho, e foi um aprendizado institucional, né? Então, houve separação, até a SEGES colocou, né? Vou falar no nome da SEGES agora, né? Que a gente colocou lá, olha, só fica as pessoas no trabalho com a atividade essencial de governo, o resto vai mandar para casa. E quero fazer um parênteses na minha fala. A gente nunca disse, em nenhum momento, que era para os terceirizados, os colaboradores ficarem em casa sem trabalho. Tinha alternativas administrativas para serem feitas, né? Então, isso não é um trabalho só do papel do gestor e o fiscal de contrato. É juntamente com a administração. Tinha que ter feito um desenho institucional e depois atuar no contrato, só que aí é o papel do gestor. Eu acho importante, acho bom de falar e dar os parabéns para os gestores de contrato fiscal por um motivo, porque ele teve que fazer um rearranjo de um dia para outro, sem saber o que fazer e sem ter cláusula de contrato prevendo o repositor, prevendo as coisas. Então, o papel foi, assim, uma atuação de mãos juntas hoje, eu entendo isso. Opa, maravilha, doutora Andréa. Eu fico feliz em ouvir essas palavras da senhora, porque a Câmara também ela caminhou muito nesse sentido. Eu lembro que logo no começo, lá em março, final de fevereiro, começo de março, a gente fez uma reunião do qual eu participei, que a gente foi construir cenários, e para cada cenário as medidas. E os cenários eles falavam um pouco sobre o que estava acontecendo no Brasil. Contaminação comunitária, um exemplo. Está acontecendo contaminação comunitária no DF, no Brasil. Então, assim, vários cenários e, de acordo com o cenário, várias medidas. Nós tivemos uma ajuda muito importante da parte da alta administração, que é o que eu coloco a diretoria geral, a primeira secretaria, a presidência e a mesa como um todo. Então, teve uma aprovação de normas muito rápida. A gente teve até a felicidade de ser um exemplo para várias assembleias legislativas nesse sentido. E a gente também dá um pouco mais de conforto, dando essa tranquilidade para o fiscal do contrato e a equipe de fiscalização do contrato, porque já é uma tarefa muito hercúlea. E se você coloca todo esse peso em cima dessas pessoas, aí fica muito difícil, né? Eu vou passar a palavra agora para o doutor João, com essa mesma pergunta, e eu quero ouvir agora o que o controle acha, né, dessa questão. A Andréia falou muito bem, assim, o contexto, né, dentro dos órgãos. Eu acho que eu vou tentar dar uma abordagem um pouco diferente para complementar a fala da Andréia, porque
eu acho que o grande dilema que se passava pela administração era, porque pare para pensar que nós estávamos vivendo num estado de exceção, né? E uma situação que até então o Brasil não tinha vivenciado, né? Esses isolamentos, né, sociais que, por parte de pandemia, nós já vimos muitas vezes nos países asiáticos, né? Coreia, Japão, a gente costuma ver isso, mas no Brasil isto era uma novidade. Então, num primeiro momento, fomos pegos não só de surpresa, mas também acometido de uma grande dúvida. Até quando esse cenário vai se permanecer? Então, no primeiro momento, a surpresa gerou também um questionamento, uma dúvida. Até quando? Até quando nós vamos fechar os órgãos? Até quando nós vamos tomar medidas de contenção aqui das despesas, de ajuste dos contratos? Começamos em março, estamos terminando outubro, ou seja, estamos quase 8 meses nesse cenário e a pergunta ainda não tem resposta. Pode ser que ano que vem a gente volte, janeiro, fevereiro, março, nós não temos resposta. Então, é um cenário desafiador porque você tem que tomar decisão e você não sabe até quando aquela decisão vale. Então, muitas coisas influenciam nessa tomada de decisão. A André tocou num ponto muito interessante que cabe a cada administração estabelecer a sua necessidade. Se vai fechar, se não vai fechar. Você pega, por exemplo, alguns órgãos aqui de Brasília, pega a ENAP teria como trabalhar? O negócio da ENAP é aula. Então, muitas das aulas passaram para serem online, virtuais, igual nós estamos hoje aqui. Mas você vai para um hospital, você vai para o hospital da Universitário, né? Da UNB, o EBSER, o cenário é outro, é prontidão, é o pessoal trabalhando. Então, a depender da organização e do seu objeto, né, do seu negócio, né, as ações elas vão ser diferenciadas. Então, no primeiro momento, a surpresa ela já começa a passar e já dá mais uma incerteza da volta. Já não é nem mais incerteza até quando vai durar propriamente dito. Hoje a gente não sabe. Hoje, praticamente, muitos órgãos estão com um plano de retomada para 2021. Então, o que se vê é que as ações elas devem ser tomadas de forma individualizadas, mas as ações de tomada de decisão dentro dos contratos administrativos, elas não são tomadas pelos gestores e fiscais de contratos sem uma diretriz da alta administração, né, dizendo qual é a necessidade da administração. Então, por exemplo, o órgão que eu trabalho, a CGU, ele não está fechado, mas praticamente não tem ninguém, quase ninguém, trabalhando, né? A maioria está trabalhando remotamente. Há umas 3 semanas eu precisei lá fazer um serviço, tinha que ser local, estava extremamente vazia. No meu andar, né, o quarto andar onde eu trabalho, só tínhamos no andar acho que 3 ou 4 pessoas. Então, eu acho que isso vai depender muito de órgão para órgão. Então, os gestores fiscais de contrato, eles passavam a partir das orientações da administração, vão ficar com reduzir totalmente. Se vai reduzir totalmente, eu preciso da copeira? Não. Aí eu sou gestor de contrato, copeira não preciso. Então, a ação no contrato de cooperagem vai ser uma. Vai fechar totalmente. Eu sou gestor do contrato administrativo. Então, o contrato administrativo dá para trabalhar remotamente? Dá. O que precisa ser feito? Então, essa é outra situação. Eu sou o contrato de vigilância. Vigilância, normalmente, foi um dos poucos contratos em que não houve muita alteração na forma de execução, a não ser que o contrato tivesse algumas particularidades da prestação de serviço. Mas um contrato normal, em que você não tem a ronda, a instalação... Por exemplo, no ministério, pega qualquer ministério da Esplanada ou um órgão
igual a CGU, órgão caixinha. Normalmente eu digo caixinha assim porque ele não é aberto igual uma universidade, né? Então, eu digo assim que a universidade eu tinha que fazer ronda. Então, de repente, como não está tendo aula, será que a ronda faz necessária? Então, normalmente o contrato de vigilância não se mexeu muito. Onde se mexeu um pouco, e se de repente, dependendo do órgão, mexeu muito, contrato de limpeza. Aí cada um ajustou o seu contrato de limpeza, que não dá para ser remoto, conforme a necessidade. E é interessante que o contrato de limpeza, a área a ser limpa não mudou, a área é a mesma. A periodicidade das atividades, ela continua sendo a mesma, às vezes é diária, e se não era diária, passou a ser diária. A frequência pode ter aumentado, mais vezes limpando a mesma área, a depender do tipo de serviço. Então, em alguns casos, pode ser que o contrato de limpeza eu tenha que não reduzi-lo, eu tenho que aumentar a sua necessidade, trazendo, às vezes, mais terceirizado. Então, a depender do objeto, a ação do gestor e fiscal, principalmente do gestor de contrato, vai variar. Agora, essas decisões, essas ações vai depender de quê? Vão depender de essas ações? Vão depender, basicamente, das orientações da alta administração. Interessante. Acrescentando esse acréscimo do doutor João, sobretudo, eu acho importante a todos que é gestor de contrato e equipe de gestão de contrato, é a importância da documentação das ações. Muitas vezes o tempo passa, e se não tiver documentado, e também as pessoas passam, né? Se não tiver documentado em algum processo as ações que foram tomadas e as causas das ações, no futuro fica mais difícil, na eventual auditoria, por exemplo. E também a questão de que a baliza mestra tem que ser dada pela alta administração. Eu acho que isso como eu já havia colocado, é um colchão de conforto para o fiscal do contrato. Agora vamos avançar um pouquinho. Daniel, você me permite. Isso é tão interessante que o balizamento vem pela alta administração e os órgãos de controle, quando vão auditar, eles vão nos gestores e nos fiscais de contrato. Então, essa parte que você falou da documentação das ações que venham da alta administração, elas têm que estar documentadas, sedimentadas em processo. Porque se não tiver, como é que o gestor fiscal vai suportar aquela decisão que ele falou, mantém 30% de efetivo, reduz não sei o quê, aumenta, porque fez isso de acordo com as orientações da alta administração. Então, por isso se torna importante que quando se audita, não se audita em cima, se audita embaixo, se audita no processo e o questionamento vai para o gestor e fiscal de contrato. Por isso, o gestor fiscal de contrato tem que ser proativo. Exigir a documentação, a tomada de decisão em manter o órgão, fechar o órgão. E detalhe, o gestor fiscal de contrato propõe. Ele propõe, com isso que vocês estão querendo aqui, alta administração, dá para propor 50% do efetivo, rodízio, redução de jornada. A alta administração é que tem que aprovar essa indicação. Porque eu entendo que isto ultrapassa as competências do gestor do contrato. Somente do gestor de contrato. O fiscal não tem nem poder para isso, mas o gestor do fiscal certamente ultrapassa a competência dele. Não, excelente. Agora, dando seguimento, eu acho que é uma das temáticas que mais importante nesse contexto do nosso debate. O Estado ele tem participado ativamente aqui no combate aos efeitos do coronavírus. E um desses embates do Estado é no ponto de vista econômico, né? Nós temos atualmente no Brasil rodando o maior programa de transferência de renda da história do país. O país também está gastando elevadas somas no combate, especificamente à pandemia, gastos de saúde. E essa conta vai vir, né? Já está vindo. Eu estava dando uma olhada aqui no acórdão do TCU 1557 de 2020, que ele avaliava uma dessas políticas que o governo fez. Ele projetou um déficit primário da casa de 735,6
1,7 bilhões de reais. Uma dívida bruta do governo próximo de 93,5% do PIB. E esses fatos não tem... essa equação tem que fechar. E vai sendo fechada com o tempo. E isso vai afetar os orçamentos dos órgãos públicos. Isso é uma consequência intransponível. E aí que reside uma discussão importante, que eu acho que essa discussão que afeta muitas famílias, né? As famílias dos terceirizados e também a própria forma de atuar dos órgãos públicos, né? E aí eu acrescento nesse contexto, já é de conhecimento de vocês, com certeza, alguns entes da federação, a exemplo do município de São Paulo, o estado do Paraná, chegaram, inclusive, a legislar acerca da possibilidade de utilização dos contratos administrativos como instrumento de política social. Em que sentido? Embora algum contrato esteja suspensa a contraprestação do serviço, o pagamento das faturas está sendo integral. Essa é a notícia que nós temos. Em uma entrevista, o ministro Benjamin Zinler, do Tribunal de Contas da União, ele falou, olha, a utilização do contrato como instrumento de política social é algo que tem que ser regulamentado pelo Poder Executivo e Legislativo. E aí vem a pergunta, enfim, que eu vou direcionar ao doutor João, com comentário da doutora Andréia. É possível, e se possível, como equilibrar a necessária redução dos gastos públicos no atual cenário de recessão fiscal, que foi piorado, né, potencializado com o coronavírus, porque a crise fiscal do Brasil não nasceu no coronavírus, ela já vinha, né? Só foi muito potencializada. Com a manutenção do emprego dos funcionários terceirizados. É possível equalizar? Como fechar essa equação? E sobretudo, em relação especialmente em relação àqueles terceirizados que hoje são do grupo de risco ou estão em casa sem a possibilidade fática de trabalho remoto. Aí eu queria ouvir a opinião do senhor, doutor João, e depois o comentário importante da doutora Andréia. Nós não temos mais nenhuma pergunta posterior, não, né? Porque essa pergunta aí, ela é a pergunta de $1 milhão. Eu acho que se a pergunta é de $1 milhão, a resposta é o déficit que você apontou aí, né? Porque eu ia até citar esse déficit aí, eu já tinha tomado conhecimento deste acordo. Mas nós vamos por parte. E aí eu vou tirar a minha situação de servidor público, de servidor da CGU, para poder trazer a minha visão em relação a esse cenário. E eu começo o cenário da seguinte situação. O contrato administrativo, ele tem a função de implementação de política pública de manutenção, garantia e aumento de emprego? Essa é uma pergunta que nós deveríamos responder. Eu até entendo que foi por esse lado que o ministro Benjamin Zinler, ele foi no artigo que ele escreveu, no pronunciamento dele. Será que esta é a função esperada do contrato administrativo? Então, essa é uma pergunta, eu vou deixá-la aqui e para a gente responder depois. E eu volto para a minha situação de servidor. Quando eu falei em plano de retomada, né, no item anterior, que os órgãos têm que estar pensando em plano de retomada, e o plano de retomada não só se mantém vivo, organizado, a partir da volta propriamente dita, temporal, quando voltará às atividades. O plano de retomada, eles têm que estar alinhado com o meu orçamento do ano que vem. E é tão interessante isso, que agora em dezembro tem aprovação, né, da lei, da LOA, né? A LOA vai ser aprovada no final do ano. Então, a gente já tem a noção de que vai vir, do que já foi encaminhado, do que já tem de redução. E o déficit está grande. Então, eu já penso que os órgãos têm que já estar preparando a retomada
com a adequação do orçamento, o orçamento do ano que vem à sua necessidade. Então, por exemplo, o Ministério da Economia, ele normatiza, né, o plano anual de aquisições. Então, em termos de logística, em termos de despesa pública realizada por contratações públicas, a primeira coisa é, vou ter que readequar as minhas aquisições para o ano que vem. Eu estou falando aquisições, de modo geral, eu não estou me prendendo a serviço. E pode pensar, o órgão pode mexer na folha de pagamento? Eu não sei se vocês já fizeram um levantamento, a André até pode confirmar isso para mim. Se você pegar o orçamento disponível por órgão no ano, mais de 90% é despesa de custeio com o pessoal. É isso mesmo. Mais de 90%. Muitos então, órgãos estão até mais. Eu falei mais de 90%, porque assim, eu já vi 93%, 94% do órgão, do orçamento do órgão, Perfeito, é custeio. Custeio com pessoal. O que sobra é para você fazer as suas aquisições, aí são as contratações, bens e serviços, onde se inclui o serviço de mão de obra, e investimento. Adquirir alguma coisa, adquirir computador, fazer uma obra, investir em capacitação. Então, assim, o orçamento, ele é mais de 90% amarrado com o pessoal. A gente não consegue mandar, não vai mandar o pessoal embora? Não tem como. Então, este valor, eu não digo que ele é um custo fixo, porque agora não estamos tendo reajuste, mas ele vai se manter no valor e o orçamento que estava aqui em cima vai diminuir. Então, vai ficar, de repente, agora, ele vai representar muito mais de 90%. Ele pode representar 95%. Então, onde vai ter que ter a readequação? Nas despesas de custeio com as aquisições públicas, contratações e investimento. Então, hoje, os órgãos estão pensando em retomadas, em se tratando de serviço terceirizado. Ele vai ter que olhar para o futuro e falar assim, eu vou ter que readequar os meus contratos. Aí você vai estar pensando assim, pô, João, como é que vai readequar esse contrato? Então, vou começar do mais simples para o mais complexo. O que é necessário para a organização? Aí você vai pensar assim, cooperagem é um serviço necessário mesmo? Então, se eu não tenho orçamento, eu vou começar a cortar onde eu acho que, de repente, eu não vou precisar muito. Então, pode ser que eu corte ou reduza substancialmente o meu contrato. Reserve, de repente, a cooperagem para o quê? Para o setor da alta administração, ministro, por exemplo, e secretário executivo, SPOA. Pronto, é ali. Aí eu tenho o contrato de apoio administrativo, que é um outro contrato em que a administração se amoldou em relação a ele. Então, se separar em contrato de apoio administrativo, a gente pode ter o secretário, né, e o apoio administrativo, propriamente dito, o contínuo, né, o que é o office boy. Então, eu vou ter que fazer um redimensionamento. Aí a pergunta que, de repente, você poderia até me responder. Hoje, os órgãos trabalhando à distância, o serviço de apoio administrativo está funcionando bem? Se a sua resposta for sim, eu vou falar assim, então já podemos ter uma nova forma de contratação de apoio administrativo a partir do ano que vem. Não preciso ter apoio administrativo físico. Isso vai demandar o quê? Diminuição não só de custo de contrato, que vai ser um contrato sem mão de obra, mas diminuição do quantitativo, porque se o profissional for um bom profissional, ele pode atender vários contratos, ele vai recebendo a demanda e vai realizando, ele não fica fixo no contrato, e vai reduzir espaço físico, que de repente ocupa muito espaço físico, a depender do órgão, ocupa espaço físico muito grande, porque tem órgãos aqui em Brasília, Daniel, que você tem um para um servidor e um terceirizado. Um servidor e um terceirizado. Nossa. Tem órgão que tem muito mais do que um para um. Você tem um servidor para 2, 3 terceirizados. Então, se você pegar apoio administrativo, que é uma das maiores despesas da administração pública em apoio administrativo, descontar de apoio administrativo, o apoio mesmo, como você pega ele mais qualificado, você paga um salário maior. Você sabe disso, na Câmara deve ter isso. Então, eu poderia ter uma redução de despesa no contrato de apoio administrativo em virtude
da formatação da forma de contratar. Então, pode ser que eu tenha hoje um contrato de apoio administrativo, que ele era prestado fisicamente, hoje está sendo prestado online. Pode ser que ano que vem eu vou ter que fazer um contrato dele online. Com isso, vou ter uma redução de valor, o empregado não fica inteiramente à disposição da administração, e eu posso reduzir o quantitativo. Aí nós vamos para a brigadista. Brigadista é um tipo de contrato que ele se amolda muito em duas performances, né? A estrutura do órgão, né? A entrada, a saída, e a quantidade de pessoas que transita pelo órgão. Então, se eu vou ter menos servidores transitando, menos pessoas transitando, é um contrato que naturalmente ele vai se ajustar. Aí nós temos dois contratos que basicamente eles envolvem o X da questão. Os dois contratos de limpeza e vigilância, se somados, eles superam o contrato de apoio administrativo. Como eu vou melhorar o contrato de vigilância, que eu acho que é o mais fácil? De repente, readequando os postos, saindo às vezes de um posto 12 por 36 diurno e noturno, para de repente posto para 30 horas semanais, porque aí eu reduzo, eu não tenho tanto terceirizado no final de semana, onde o órgão não funciona, fazer uma mescla com serviço de vídeo monitoramento, controle de acesso, sistema de alarme, então empregar tecnologia, então ficaria um contrato mais barato. E o contrato de limpeza, eu acho que é um contrato muito peculiar, porque eu acho que no primeiro momento é um contrato que talvez não vá sofrer redução, porque a gente vai ter que, na retomada, intensificar a limpeza, a frequência de realização da atividade, a periodicidade vai ser diária e a frequência, às vezes, 2, 3, 4 vezes por dia. Então, acho que o contrato de limpeza ele vai ter que sofrer um acréscimo. A única maneira que poderia mudar o contrato de limpeza é se eu aumentasse a minha produtividade, mas não faz sentido, porque eu vou ter que fazer mais limpezas durante o dia. Então, se eu tenho mais limpeza durante o dia, mais frequência, aumentar a frequência diária me impacta na quantidade de empregados. Então, eu não vou conseguir aumentar a produtividade. Porque se eu aumento a produtividade e aumento a frequência de realização, eu não tenho muito ganho com isso. Então, eu acho que, em relação ao cenário de contrato administrativo, ele vai ter que passar por essa previsão de retomada. Não só temporal, mas orçamentária. Readequação. Eu não sei como é que a SEG está tratando isso, André pode até falar melhor sobre isso, sobre uma readequação do plano de anual de inscrições. Novembro agora é data, né? Novembro agora é uma data que pode se fazer uma readequação, então, de repente, uma orientação para os órgãos poderem fazer a readequação, já considerando o orçamento que já foi para o Congresso para poder ser aprovado. Eu acho que, de repente, é uma. Aí tem uma parte da pergunta aqui, em relação à manutenção do emprego de funcionário terceirizado contra aqueles que tiveram redução ou mesmo interrupção. Aí eu vou continuar como controle. Como controle, eu vejo que as ações voltadas nas medidas provisórias, elas não foram direcionadas propriamente dita aos contratos administrativos. Elas foram direcionadas à relação empresa e empregado. Sim. Cabendo à administração, a partir desse cenário, propor solução. Então, por exemplo, suspensão da prestação de serviço. Então, tem uma medida provisória, foi editado outro decreto agora, prorrogando por mais que 60 dias, eu não me lembro, prorrogando o prazo de suspensão vai chegar a 240 dias, ou suspensão e a redução, em que a empresa, a depender do porte dela e do faturamento dela, ela pode arcar com 30% do valor do salário do empregado, no caso da suspensão. No caso da redução, os empregados recebem proporcionalmente. Então, é uma maneira de você manter o emprego. Agora, quem de repente está à margem e assim não teria uma estabilidade, aí é caso a caso, como a empresa trata isso, são os empregados do grupo de risco. Porque os empregados do grupo de risco, em tese, a eles não são conferidos uma estabilidade. E isso gera também um custo para a empresa. A empresa, quando afasta o empregado do grupo de risco
e a administração quer a substituição desse empregado do grupo de risco, a administração exige isso, a empresa tem um custo para realocar. Então, ela vai pagar 2 empregados, um que está afastado, que é do grupo de risco, e um que vai vir trabalhar, que não pode ser do grupo de risco. Esse que está afastado, necessariamente, ele não tem a garantia à estabilidade, o que não impede a empresa de mandar ele embora. Agora, se depois vai ter judicialização lá na frente, né, isso é um outro cenário. A administração nem se envolve nisso, a administração quer o outro trabalhador. Agora, do momento que a administração pede o afastamento dele, não pede a substituição do empregado, e a administração mantém o valor do contrato de forma integral, por moralidade, posso até dizer assim, por bom senso, a empresa não poderia mandar o empregado embora. Então, o grande detalhe é que eu vejo que, como servidor público, que os contratos administrativos eles vão ter que ser readequados a um novo orçamento da unidade para o ano que vem. Isso faz parte do plano de retomada. E eu, como cidadão, eu não entendo como correto os contratos administrativos servirem de política pública para a manutenção do emprego dos terceirizados. Para isso, temos outras iniciativas do governo federal. A citação que você fez ao estado do Paraná e à cidade de São Paulo, ela dá um conforto, lógico, dá um conforto para o gestor e fiscal de contrato, para a administração. Mas será que todos estão pagando integral mesmo sem a prestação de serviço? Porque o orçamento está curto. Então, pode ser que, mesmo com a autorização, a administração, a organização, ela tem autonomia para decidir, falar, não, eu não vou pagar integral, eu vou suspender o contrato, ou eu não vou pagar pelo serviço prestado. Então, eu acho que isso vai variar de caso a caso. Tá? E, assim, é um caso tão interessante que não tem como nenhum órgão superior, normatizador, como a SEGES, como o CNJ, Conselho Nacional do Ministério Público, trazer decisões, porque são casos concretos que vão ser balizados para a tomada de decisão. Então, eu não entendo que deveria ter uma orientação geral para isso. O que vai depender no caso concreto, eu volto no primeiro questionamento, é a alta administração definir o que ela quer fazer. Vai se pagar o vale alimentação mesmo não trabalhando? Então, aqui em Brasília, Daniel, o vale alimentação de uma categoria do SEAC e de servente, ela representa mais de 55% do valor do piso da categoria. Então, se de repente eu quero fomentar alguma coisa, a manutenção do pagamento do auxílio alimentação, ela se faz interessante. Agora, quem decide isso, mais uma vez, é o gestor? É o fiscal? Não. É a alta administração. A administração decide que vai pagar o auxílio alimentação, mesmo em não havendo prestação de serviço. Tá? Já que você retomou, eu ia passar a posição do André, mas você já voltou, né? Então, você está sem som aí, tem que habilitar o som. Eu encerro aqui e passo para você a palavra. Tive um problema técnico aqui, mudei de notebook. O cenário mudou, eu vi que a cor mudou, né? O cenário mudou um pouco, pegou o notebook mais antigo, panela velha que faz comida boa, né? O mais novo, recém-comprado, dando problema aqui. Agora eu vou passar a palavra para o doutor André. Eu concordo com o que foi dito, doutor João, da avaliação importante e o casamento entre orçamento, a essencialidade dos serviços, até porque, ao que tudo indica, né, o pessoal gosta de falar o novo normal, né? Muitos órgãos públicos não vão voltar mais, ainda que venha uma vacina, não vão voltar mais à realidade anterior. Mas eu queria ouvir a doutora André, até porque a gente tem aguardado aqui também qual vai ser o posicionamento da SEGES, do ponto de vista legislativo, sobre essas questões em relação aos contratos de terceirização desse contexto. Doutora André, a palavra está com a senhora. Oi. Bom, João, concordo com tudo que você disse. Eu vou fazer umas ponderações aqui.
Eu não acho que o contrato administrativo ele é política de segurar um trabalho de ninguém. Não é isso. As políticas públicas vieram na licitação, né? Aonde eu digo que eu posso contratar tantos por cento de pessoas portadoras de deficiência, os egressos. Então, é a licitação que faz isso. O contrato não tem o poder de fazer isso. Estou falando como o André, né? E se fosse pela SEGES, eu falaria a mesma coisa numa nota técnica. Então, a gente tem que entender que não é o contrato administrativo que segura o trabalhador. Nós temos as políticas de governo que estão dentro da legislação originária de como eu escolho as licitações. Exemplo clássico de desempate hoje. Pela 866, eu vou pegar o quê? Empresa nacional, produto nacional, quem tem na Previdência 8243, onde ele diz, olha, você vai vencer no desempate se você tiver pessoas portadoras de deficiência no seu contrato de trabalho. Ah, se você tem egressos, e assim sucessivamente. Há muito tempo atrás, nós tivemos os critérios de margem de preferência, que também eram política de governo. Então, assim, não é o contrato hoje, não é essa natureza, concordo com o João, que ele veio para a existência, não é isso. Então, eu concordo com a fala dele e discordo de quem acha que o contrato administrativo é para segurar o trabalhador. As medidas foram tomadas porque já tinha um contrato e a gente viu a possibilidade, a SEGES, de manutenção do trabalho, do contrato administrativo, no status que ele estava vigendo, mas da seguinte forma, não a pessoa ficar em casa, sem fazer nada. Ele tinha que fazer remoto, criar banco de horas, ou ele trabalhar, se não desse no remoto, o caso da parte, acho que é a pior parte, assim, de solução de governo, são aquele grupo de risco. Porque nós temos dois casos. O grupo de risco que pode estar remoto, porque ele não está impedido de trabalhar, e temos aquele grupo de risco que ele está enquadrado na 13979, no parágrafo 3º, acho, não me lembro o parágrafo, não vou lembrar, deixa eu pesquisar aqui, que é do artigo 3º que diz, caso ele esteja em quarentena ou isolamento, ele tem a falta justificada, ela se torna um caráter indenizatório. Então, eu reforço a fala do João, que são decisões, você vai ficar em casa e tenho que descobrir se ele está de quarentena, ou é critério de isolamento, ou dos quadrantes da 13979, que dá a possibilidade de se transformar o pagamento em indenização. E esse é um critério que não cabe ao gestor de contrato. Vai caber uma decisão administrativa e quem vai enquadrar isso? Não é uma decisão isolada nisso, no que eu entendo assim. Então, esse ponto é um. E outro ponto que eu vou complementar a fala dele, que ficou ótima, excelente, é o caso assim, quando eu acho que os contratos terão que ser revistos, é um dever da administração de rever os contratos. Por quê? Não é só orçamentariamente. Nós vamos ter, como você bem disse, que complementou a fala dele, que tem gente que vai estar em trabalho remoto e outros estarão como? Presencial. Aí eu vou, que o João falou, eu preciso de todo aquele apoio administrativo. Tem gente que tem contratação de 100 pessoas de apoio hoje. Eu preciso disso tudo se eu estou com gente no remoto e outro no presencial. Então, esse novo desenho institucional, né? Não é o novo, é normal, né? O trabalho remoto já existe há muito tempo, a gente que não tinha implementado ainda com muita, né, com substância, mas o que vai acontecer? Quem está no remoto vai ter o presencial, então vai ter o critério orçamentário e quem vai estar no remoto, porque eu vou ter meia dúzia num andar inteiro e não vou precisar de toda essa hora de limpeza, cooperagem, essas coisas todas. O apoio, eu acho que tem que ser revisto mesmo. A gente descobriu que a gente marca agenda, que a gente faz um monte de coisa, que às vezes você dependia de pedir para o apoio e hoje você sabe que consegue fazer, né? E a gente começou a aprender e reaprender a trabalhar de uma outra forma. Então, acho que o segundo ponto é esse, né? A gestão tem que entender que eu vou ter que rever os contratos, porque se for esse plano que está se desenhando de ter trabalho remoto, né? Que foi muito excelente para muita gente, e ter o presencial não dá para ficar com a volumetria de terceirizado que existe hoje. Por isso que eu estou repetindo que não é o contrato administrativo que faz política de governo, é quando eu escolho um fornecedor. E isso é a política de quem? Da empresa, né? E não dá uma garantia futura que esse contrato se perpetue. Tanto que nós temos 60 meses só. O outro ponto, eu quero só validar o que ele falou,
no caso de limpeza, o que aconteceu? Em 2015, a SEDES editou um decreto, fez a proposta de edição de decreto, acho que o João lembra disso, que era a redução dos contratos em 20%, que era um limitador. Não sei se o João lembra disso. E o que aconteceu? O mais difícil foi fazer limpeza. Foi um insucesso, porque tinha que mudar a frequência, tinha que mudar a metragem, e a gente não conseguiu fazer esse desenho todo. Então, foi uma tarefa bem hercúlea hoje, a época de redução de contratos de limpeza hoje. Mas acho que tem possibilidade de um arranjo diferenciado hoje. Vou dizer minha opinião como André agora, tá? André, pronto. Vou me deslocar da SEDES. O que acontece hoje? Nós temos a possibilidade pela CLT, até tem uma orientação pela SEDES, que nós temos contrato em hora. Eu preciso que todo mundo esteja lá limpando às 8 horas. Eu não posso contratar em hora, um período à noite, das 6 até as 9, vem uma equipe limpa, fica de manhã cedo, tá tudo limpo, fica um fixo para emergencial. Por que não? Então, esse ajuste hoje, a gente vai ter que olhar de uma outra forma. Mas eu tiro o caráter terceirizado. Não tira, eu vou contratar em hora. Quantos órgãos que não têm necessidade de ter 8 horas diárias de uma limpeza, ele contrata em hora? A CLT mudou nesse ponto, eu achei fantástico nisso. Porque eu permito hoje redimensionar minhas atividades redimensionar as atividades essenciais de prestação de serviço, podendo ter todo funcionando de uma outra forma. Eu posso ter uma equipe limpando uma hora, não ter pela manhã. Então, eu acho que agora vai começar o órgão a ter uma missão diferente do que manter o contratinho da mesma forma, né? E a questão da retomada. Tem um cenário que me chegou lá, eu vou agora como SEDES, né? E eu achei interessante do seguinte, qual eram as orientações de retomada? Eu quero deixar bem claro que isso aqui eu acho que é um ponto mais importante de tudo, que não é nem ponto do debate, não sei se da retomada é um ponto mais crucial do debate. A retomada, não adianta eu falar assim, agora a pessoa vai retomar, me faz uma declaração que ele não tem nada, que ele não tem vírus, nada. A retomada é ao contrário. A ação de retomada é o que eu, administração, alta administração, estou dizendo assim, servidores, colaboradores, terceirizados, voltem para casa, voltem para o seu trabalho, que vocês vão estar seguros da segurança de saúde. A retomada é ao contrário. Não o que eu tenho que fazer para que você me diga que você não tem nada, fora exame e tudo. A principal ação de retomada dos gestores hoje e da alta administração é deixar que você volte para o seu locus de trabalho com segurança. Essa é a maior missão. A gente está respondendo uma demanda agora em relação exatamente disso. A ação de retomada é qual é o que o órgão vai dizer? Vai manter mais limpo? Vai ter remoto? Qual é a ação que eu digo assim? Você que é do grupo de risco, pode voltar? Posso, mas com que condições? Você não vai pegar nada? E aí? Né? Ou você que também não tem nada, não está no grupo de risco, você pode voltar com segurança para o trabalho, porque o que vai acontecer? A retomada tem duas situações, eu acho interessante de resolver. Uma, eu estou numa sala com uma equipe de 10 pessoas. Eu tenho que manter um distanciamento ainda, certo? Então, poderão voltar todos? Aí, a medida de retomada tem que olhar para esse ponto. Outro serviço essencial de atendimento do público, INSS. Ele, por exemplo assim, se eu tenho um grupo de risco, eu tenho que diminuir o quê? O contágio dessa pessoa, que é grupo de risco, com o público. Então, ou eu ponho ela num outro lugar, ou realoco em outro local, ou eu coloco para fazer o atendimento em casa, como acontece do INSS hoje. Então, a retomada dos meus olhos, agora tirando a SEDES, ela vai ser uma das missões mais difíceis, eu acho, não de volte, não é isso, porque a retomada não implica o que eu faço com o contrato, o que eu faço com o colaborador, não, é como eu, alta administração, transmito para as pessoas que voltem com segurança para o trabalho, porque não pode uma pessoa chegar lá no mês que vem com Covid. Então, essa é uma das missões, eu acho, importante de governo. A gente está com essa demanda lá para ver agora uma resposta, mas eu acho que a retomada seja uma cautela administrativa bastante, entendeu? E acho que é exatamente isso. E o grupo de risco, né? Respondendo, acho que eu já falei, né, do grupo de risco, já concordei com o João,
mas a sensibilidade do grupo de risco, que se ele estiver enquadrado no preceito indenizatório, a gente vai ter que pagar, né? Acho que era isso só. Mas o resto o João está perfeitamente bem. Questão de apoio, tudo, é um dever da administração rever essa parte mesmo. Não, gente, excelente. Eu já agradeço desde logo a aula que nós estamos tendo aqui nesse momento. E falo às pessoas que estão perguntando que a gente aos poucos vai incluindo aqui na discussão. A Bárbara, o Igor tem perguntado, e eu acho interessante, porque a jornada ela tem como mote boas práticas e a gente conversar sobre eventos que de fácil aplicação no nosso dia a dia. Então, a Bárbara está perguntando, nesse contexto de suspensão do contrato de trabalho previsto lá no artigo 8º da Lei 14.020, né? Em que o órgão pode ter feito um turno de revezamento, diminuiu a demanda de determinado serviço, e ele faz a redução desse quantitativo e a suspensão do contrato de trabalho. É uma coisa que tem a ser discutida. Primeiro, aí é um ponto de inflexão. O órgão pode exigir que a empresa suspenda o contrato de trabalho determinado quantitativo de porte de trabalho? É uma pergunta. Que aí, como o doutor João colocou, aquela legislação, a legislação não abrange o tomador de serviço. Hoje, a relação entre a empresa e o trabalhador, mas com reflexos importantes na terceirização. Então, o órgão público ele pode exigir essa suspensão, que a empresa suspenda o contrato de trabalho de determinado quantitativo. Se não, ele deve, no mínimo, solicitar. Como é que está se dando no conhecimento de vocês, André, que tem um conhecimento geral, o João também como controlador, como é que está se dando essa relação da administração com as empresas em relação à suspensão do contrato de trabalho? E do ponto de vista operacional, procedimental, quando acontece a suspensão, essa redução quantitativa, posteriormente, com suspensão do serviço, agora pensando na 8666, não suspensão do contrato de trabalho em si, mas suspensão do contrato administrativo, como está se processando em termos aditivos? Como é que está sendo essa realidade no conhecimento de vocês na administração pública? Eu vou passar a palavra primeiro para a doutora Andréia. Para mim? Isso. Já está em aberto. Bom, esse caso de suspensão, depende se ela for total ou parcial, né? Eu posso fazer total? Posso, né? Até a 866 aqui, eu estava até vendo aqui, pesquisando na minha escola aqui, o 78, inciso 14, ele diz que eu posso suspender os contratos administrativos, certo? Eu posso suspender por até 120 dias, mas em calamidade ele pode ser por mais tempo. Então, não impede isso. Se, por exemplo, assim, vamos utilizar o grupo de risco exemplificativamente. Eu posso lá, se todo mundo é de grupo de risco, eu não tenho como manter aquele trabalho ali dentro. Eu vou fazer o quê? Uma interrupção. Eu vou ter que fazer uma suspensão total do contrato e fazer uma retomada no futuro. Posso fazer? Pode, porque a 866 já nos permite isso. Não é IN, não é orientação nossa, não é absolutamente nada. E aí ele consegue de fazer isso. Ou a parcial, né? Que é aquele caso que a gente está no Comprasnet lá, que são o quê? A parcial é quando eu faço o quê? Eu determino que determinadas pessoas, quando eu suspendo a execução física, né? E vão para casa no remoto. A suspensão que a gente tratou à época, parcial, lembrando bem, foi assim, ele ia para sua casa, a gente afastou todo mundo, a indicação era, olha, afaste as pessoas do trabalho, que aí tem que fazer um acordo com a empresa, né, para ele trabalhar remotamente, quem não desse estava no grupo de risco, e aí ele podia fazer uma suspensão parcial de execução, e até poder criar banco de horas, né? Só que tem uma diferença, se eu suspendo parcialmente, crio banco de horas, ele vai me executar no futuro. Mas a tese hoje, né, de todos se eu suspendo parcialmente, eu não posso fazer as prorrogações do prazo de suspensão, porque é parcial. A total, eu já posso fazer pelo prazo remanescente, né? Então, assim, tem que ver bem a cautela administrativa de como ele vai proceder isso, né? Aí você falou também
determinar, no mínimo, deve formalizar a solicitação, lá, se era por termo aditivo. A gente indicou como estava. Agora todo mundo já está, né, acostumado, né? Mas a época, como foi uma medida muito emergencial, o que a gente fez? A gente pediu, escreveu, solicitou, fizemos nota técnica, orientações para que o gestor fizesse os aditivos no futuro, desde que comprovasse, né, todo o trabalho feito, tudo. Por quê? Porque ele tinha que proceder de um dia para a noite, como a gente já falou bem assim, adiante lá, que o quê? A gente foi para casa e não voltamos mais. E aí o gestor tinha que reduzir os contratos, suspender as atividades e mandar todo mundo para casa e reordenar os trabalhos todos. E o que aconteceu? Aí fazemos o quê? Olha, o aditivo ficaria para depois, né? Aí falando, eu quero só fazer um acréscimo sobre a fala de fazer uma regulamentação sobre todas essas suspensões, todas essas, seja parcial, total, uma regulamentação de governo. O que aconteceu? A gente até pensou em fazer um decreto de governo. O que acontece? Quando a gente foi ver isso tudo, ele seria um decreto muito geral, que a gente não conseguiria atingir os casos da administração. Nós temos hoje mais de 5.000 unidades compradoras. Então, o que a gente ia fazer com o decreto, ele não ia solucionar o governo em todo, não ia conseguir, ia continuar a dificuldade. Então, assim, foi em função disso, dessas suspensões ou as chamadas interrupções que seja, né? Porque ele diz assim, olha, eu posso interromper o contrato administrativo? Posso. Então, eu interrompo o contrato total, em alguns casos eu posso interromper total, porque eu não tenho de prestar fisicamente, e eu vou ter que interromper. Por quê? Porque nós estamos falando de suspensão, que eu acho importante falar, do serviço que eu preciso que ele vá todos os dias lá. Se ele não pode ir, ou eu vou suspor, faço remotamente, faço parcialmente, ou eu vou dizer assim, olha, total. E aí eu posso prorrogar esse prazo. Mas acho que te respondi, faltou alguma coisa da sua pergunta Não. Que você falou? Não, eu João acho que sabe mais a prática aí, mas isso. Os aditivos, só complementando o final, eles são obrigatórios. Certo. Tá? Então, só colocar mais um ingrediente, eu fiquei um tempinho fora aqui, como vocês viram, né? Eu desapareci aqui da tela, e talvez já foi falado, mas eu queria só que frisasse, ratificasse. Nesse contexto da suspensão dos contratos, eu queria colocar também a questão do trabalhador do grupo de risco. Um funcionário de limpeza de hospital, que ele é grupo de risco, tem que ser afastado. E a doutora Andréa defende que é um afastamento legal previsto na legislação da pandemia, né? É isso. E ele tem que ser afastado, está previsto na legislação. Mas Sim. O serviço é essencial. Sim. E, nesse caso, vai precisar da substituição. E a empresa vai querer um reequilíbrio, porque ela vai ter que afastar devido a um mandamento legal, vai ter que colocar um substituto ali para fazer aquela limpeza, e ela vai ter que ser remunerada por isso. Aí eu queria que o doutor João comentasse o que ele entende em relação a esse reequilíbrio, e quem vai pagar o funcionário que está afastado e o funcionário que vai prestar o serviço em substituição. Como é que se daria isso? Então, nesse teu afastamento da tela aí, eu abrangi parte disso, mas eu vou voltar aqui porque eu lembrei de uma outra situação. Primeiramente, em relação à primeira questão que a André respondeu, só para a pessoa poder ter em mente que é o seguinte: suspensão do contrato administrativo, ele para de contar o prazo. Então, eu formalizo essa situação e faltam, por exemplo, 195 dias para acabar o contrato. Então, o contrato vai ficar suspenso. Quando o contrato voltar a funcionar, eu vou devolver os 195 dias para a empresa. Então, eu vou celebrar documentos, pode ser um termo aditivo suspendendo, um termo aditivo voltando, estabelecendo nova data. Então, a suspensão do contrato administrativo, porque existe uma relação tríplice, né? Administração, empresa, empregado. Quando eu suspendo o contrato administrativo, suspendo na relação administração-empresa, né? Contratado e contratante. A contratada tem uma relação trabalhista com o empregado.
eu posso suspender o contrato de trabalho e ela, o contrato de trabalho, não, suspender o contrato administrativo e ela, a empresa, mandar os empregados embora. Pode. Pode. Ah, não, ela quer manter os empregados. Se ela vai manter os empregados, ela vai cair naquela situação que, se ela for faturamento até 4 milhões e 800, a administração paga tudo. Se não for, a administração paga 70 e ela paga 30. Mas essa relação pouco interessa à administração. Porque essa relação é no âmbito privado. A empresa pode mandar todo mundo embora. Quem vai decidir se vai mandar embora ou se vai arcar com esse custo de 30%, se for o caso, é a empresa. Ela vai fazer as contas dela. O que é melhor para ela? Ela demitir o empregado pagando as verbas que tem direito ou mantendo ele pagando 70% do contrato dele, mais a parte tributária dele. Ela que decide. Tá? E na suspensão parcial, eu entendo que redução da jornada de trabalho, ela não se enquadra em suspensão parcial. Né? Eu estou reduzindo a jornada. Então, se eu estou reduzindo a jornada, pode ser que eu leve para pagamento proporcional. Então, isso vai ter um impacto no contrato. Pode ser que eu reduza o contrato acima de 25%. Aí, para isso, a empresa vai ter que fazer a anuência dela. Essa é a visão minha. Agora, em relação ao seu questionamento que você colocou, do empregado afastado, e a administração quer a substituição, e a empresa quer o reequilíbrio econômico, eu só vejo uma hipótese para isso acontecer. Ela não mandar o outro cara embora. Porque se ela mandar ele embora, porque ela pode. E se ela vai mandar ele embora, ela está trocando trabalhador por trabalhador, então ela não está tendo oneração nenhuma. Se ela mandou ele embora, não tem oneração. Agora, é porque ele não está, ele é do grupo de risco, ele é afastado. Ele é afastado, ele é um cara que está afastado que não tem garantia de estabilidade. Ele pode ser mandado embora? Pode. Então, se ela mandar o empregado embora, ela não teria direito ao reequilíbrio. Agora, se ela mantém o contrato de trabalho dele, substitui ele, porque eu, administração, quero que substitua, porque eu preciso dele, é hospital, é limpeza, aí sim, teria um reequilíbrio, porque esse custo é um caso fortuito, não estava previsto na planilha de custos. Agora, também tem outro lado. Do momento em que eu não quero a substituição e mantenho o pagamento integral, vamos dizer que alguns órgãos têm adotado isso, pagamento integral, ela também não poderia mandar esse empregado embora, né? Porque eu estou pagando esse empregado. Então, traz um ônus para a administração em conferir se mandou esse empregado embora ou não. Então, perceba que, a depender das ações adotadas pela administração, eu vou trazer um papel de fiscalização de contrato de trabalho. Aí a pergunta é, caberia eu, administração, fazer esse cenário? Eu estou pagando integral, eu preciso saber se o empregado está alocado, porque assim, se o órgão paga integral, é porque ele quer a manutenção do emprego, do empregado, ele não quer mandar o empregado embora. Então, deveria verificar se o empregado estaria, mesmo afastado do grupo de risco, se ele não foi mandado embora. E detalhe, a empresa também não poderia nem suspender o contrato dele. Entendeu? Então, assim, são coisas que, assim, onera demais a administração. E eu queria só fazer um adendo em relação à retomada, que eu me lembrei e fiz uma consulta aqui na internet. Isso que é bom, você estar em casa trabalhando numa live, você consulta. Saiu uma publicação no dia 25 de setembro da Agência Brasil, com dados informados pelo Ministério da Economia, que entre abril e agosto, com o teletrabalho, o governo economiza 1 bilhão com trabalho remoto de servidores. São 5 meses. Eu posso estimar que em um ano eu possa economizar 2,2 bilhões. Será que, de repente, a gente está discutindo aqui de retomada, o governo não lança um normativo e fala,
para os órgãos reduzirem trabalho presencial a 50%, porque está dando resultado trabalhar online, de casa, remotamente. Pode ser que venha uma obrigatoriedade do governo para a economia, para a redução de despesa, igual o André citou, redução de contrato administrativo, reduzir 20% do valor de contrato, para a redução de despesa, né, corrente, que a administração mantenha em casa trabalhando, em termos de rodízio, pelo menos 50% da sua força de trabalho. Pode acontecer isso? Eu acho bem viável. Esse levantamento, João, só te cortando, é da secretaria minha mesmo. Então, esse levantamento está sendo feito mesmo em relação exatamente isso. A minha secretaria hoje já tem um plano de trabalho remotamente. A minha equipe, nós somos em 9, 2 já estão. Então, esse plano de retomada vai ter uma redução de custeio que nós estamos olhando o orçamento. Então, esse levantamento é da SEGES, isso já está sendo visto, entendeu? E está tudo... a gente não pode falar as coisas, né? Mas, assim, isso já está visto pelo governo já. Está sendo no radar, né? Já está sendo visto. Só mais um ponto. Não, mas não é só, entendeu? É que não dá, né? Entendeu? Isso. Mas, assim... Daniel, olha só. André, se você é o ministro da Economia, Daniel Moraes, você tem esta informação, que o trabalho remoto, em termos de resultado, está bom. Você vê no judiciário que a produção aumentou, o legislativo está trabalhando, o executivo está trabalhando, e você consegue economizar 2 bilhões e 200 por ano. Qual é a sua ação? O que você vai fazer? Isso. Assim, essa é a pergunta essa era a indagação que eu iria colocar nesse contexto. Há uma economia, e a economia é quase decorrência lógica, né? De você usar menos insumos da administração. É isso mesmo. Mas o que eu não sei como é que está sendo medido a qualidade, a entrega do serviço público à distância, né? Eu posso te responder. Então, antes da André te responder, olha só, antes de te responder, eu acho que dessa economia aqui, pode não estar, eu não conheço a base, André pode responder melhor, pode não estar a redução dos contratos administrativos. Que se, de repente, com a redução, esse valor ainda sobe a régua, porque eu vou ter que readequar os meus contratos, eu vou ter que reduzir agora legalmente, assim, de força normativa, 50% do meu efetivo. Será que agora também eu não vou conseguir ter que reduzir os meus contratos administrativos? Então, esses 12 bilhões estão relacionados a servidores. Então, pare para pensar que se eu boto servidor em casa, e agora oficialmente, eu vou ter que ter a redução na mesma tomada, não na mesma proporção, dos contratos administrativos. E se você parar para pensar que em 2019, contrato com mão de obra, em média, por ano, é emitido empenho 10 bi com mão de obra, e eu não estou falando nem nas pessoas, nos contratos sem mão de obra, que está no 39, é mais difícil de identificar, mas mão de obra 10 bi, quando de repente eu não poderia alcançar com a redução trabalho remoto em relação a servidor e em relação a terceirizado? Logicamente, isso vai ter um impacto na economia por causa de perda de emprego. Isso é fato. Mas vamos pensar em termos da economia mesmo, de economizar recursos. Você pode botar na conta mais ou menos 5 bi por ano. Chutando assim, sem fazer muita conta. Eu estou tirando 30% dos 10 bi de gordura. Então, eu acho que assim, é um valor que não pode, numa tomada de decisão, prescindir dessa informação. Entendeu? Não, é verdade. A Câmara dos Deputados, o conhecimento que eu tenho, nós estamos levantando aqui os processos de trabalho e procurando ver a missão e quais são aquelas atividades, aqueles serviços que são essenciais, porque essas informações são importantes para tomar essa decisão. E, assim, eu depois queria ver os dados de como está sendo, se existem, a apreensão do público, né, que nosso serviço é serviço público. Como é que o público está apreendendo o resultado do trabalho do servidor e também dos serviços terceirizados à distância, para poder ver qualitativamente essa economia. Mas é um dado, como o doutor João falou, que não pode ser desprezado de jeito nenhum. E pelo adiantado das horas, eu queria só colocar mais uma pergunta aqui que eu acho importante. Eu queria aproveitar aqui, até a palavra, aproveitar aqui o doutor João e o doutor André, por uma questão que a gente, que estamos lotados nos setores jurídicos, nem coloquei, eu trabalho aqui no Jurídico da Câmara dos Deputados, no Núcleo de Licitações e Contratos,
dentro da assessoria técnica do diretor-geral. Então, o nosso trabalho é dar conforto à alta administração, conforto jurídico. E aqui vem minha pergunta. Eu vou direcionar ao doutor João um comentário da doutora Andréia. A nova versão, né, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, ela vem trazer um pouco de conforto jurídico para os gestores, né? É algo que, com o tempo, até pela cultura, às vezes, isso não é integral, mas a cultura do você olhar mais o processo do que o resultado. Isso, às vezes, é uma crítica que se faz aos órgãos de controle, né? E, nesse contexto de pandemia, né, quando a gente analisa a MP 966, a qual, inclusive, perdeu a vigência 10 de setembro, a gente não conseguiu converter ela em lei, que falava sobre a questão do que seria, né, tentou dar um pouco de conforto ao gestor, especialmente o gestor da área de saúde. Eu imagino o pregoeiro, eu imagino o ordenador de despesa no Ministério da Saúde, para comprar respirador, uma máscara que na Câmara dos Deputados, que a gente tem um hospital na Câmara dos Deputados, um pequeno hospital, que você comprava a máscara a menos de 10 centavos, e de um mês para o outro estava 1,50. Então, aumento de 15 vezes. E como é que você assina um parecer, como é que você assina uma ordem de uma requisição de compra nesse sentido? Então, essa MPV, ela caducou, né? Mas o mais importante dessa MP, eu acho que foi a oportunidade que essa crise trouxe, que foi a avaliação do Supremo da LINDB, né? Em especial de um artigo que foi muito polêmico, que foi o artigo 28, que fala sobre o agente público responderá pessoalmente por suas decisões e opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Esse erro grosseiro, esse conceito jurídico determinado, que foi debatido pelo Supremo em várias ADIs, né? E o Supremo colocou que não pode ser responsabilizado o gestor que haja tendo como base pareceres técnicos e jurídicos. Então, você não pode, daqui a 10 anos, quando for avaliar alguma coisa relacionada à Covid, por exemplo, falar que teve um erro grosseiro quando o gestor decidiu embasado no mesmo sentido de pareceres técnicos e jurídicos. E a decisão no tempo. E pela falta de tempo também. O doutor André deve ter vivenciado isso muito. A falta de tempo de um parecer mais aprofundado, uma decisão mais aprofundada. É uma contingência do momento. Aí eu vou chegando à minha pergunta. Doutor João, qual é em termos de responsabilização do gestor, né? Qual é a atual visão da CGU e talvez, se você puder expandir, dos órgãos de controle quanto à tempestividade da adoção das medidas relativas ao Covid, no caso dos contratos de terceirização? Né? O senhor já adiantou um pouco sobre, lá em fevereiro, março, era um caos, mas foi se estruturando. Mas qual é a visão hoje dos órgãos de controle? Isso porque o senhor já citou, isso eu não estou citando no caso da corrupção, que muito dinheiro disponível é um prato cheio para a corrupção, como a gente tem visto aí. Mas, no geral, no ordinário, né? No ordinário, qual é a visão que os órgãos de controle têm tido nesse cenário? Então, Daniel, essa pergunta ela é excelente e eu vou respondê-la com maior naturalidade. E, assim, eu não respondo ela como na condição de servidor da CGU, mas com o conhecimento que eu tenho de controle até como cidadão. Numa das palestras, eu dei primeiramente uma palestra no Ministério da Saúde, a CGU estava atuando no grupo, um grupo da CGU estava atuando no Ministério da Saúde, e eu dei uma lida nos relatórios do que estava sendo encontrado. Você deu o exemplo da máscara. A máscara, ela era quanto? A gente já comprou a menos de 10 centavos. E agora estava? Última vez, uma pesquisa que eu vi estava 1,30. Mas então, já caiu. Sim, caído. Mas vamos pensar no cenário de pandemia. Se eu estou auditando um processo desse, eu olho um processo desse, um órgão de controle, ou como sociedade civil,
eu vejo isso daí, eu não vou, em primeiro momento, considerando o estado de exceção que a gente vive, eu não vou considerar um erro pagar 1,30 na máscara. Para que eu quero a máscara? Então, foi isso até do motivo da palestra, um dos exemplos que eu dei da palestra no Ministério da Saúde, não foi nem um treinamento, foi uma palestra, é que o gestor tinha que estar sabendo por que ele está comprando aquilo para atender. Vamos pensar no Ministério da Saúde, que um hospital no Rio de Janeiro está desabastecido. De máscara, de luva, de EPI, de algo, de tudo. E eu preciso comprar. A pergunta é imediata, vai zerar estoque. Vai zerar estoque. Será que o fator preço ele vai realmente impactar de eu não comprar? Eu preciso saber o que eu vou atender. É lógico, não estou dizendo que eu não tenho que ter cuidado com o valor que eu vou pagar. Que no momento que eu vou contratar, eu tenho que saber se aquele preço, até por causa das variáveis de mercado, do cenário que mudava, eu me lembrei que, mal comparando, né, na época que você tinha, por exemplo, 10, né, em dinheiro, 10 na poupança de manhã ou no investimento, antes do colo, e no final do dia você tinha 50. Mas, o dinheiro aparecia na tua conta, né, que a inflação comia tudo. Então, assim, será que eu estou comprando a máscara 1,30? É o preço que está todo mundo comprando, pagando 1,30? Então, o cuidado que eu deveria ter não é se eu estou pagando 1,30 é muito maior que 10 centavos. É se aquele preço de 1,30, naquele dia, naquele momento, ele é o que está sendo praticado. Pode ser que no dia seguinte ela passe para R$2. Pode ser que no dia seguinte ela passe para 50 centavos. Mas naquele dia, eu tenho informação que ela é 1,30, por ali 1,30. João, ela gira em termos de 1,15 a 1,20. Mas eu tenho que pensar o seguinte, olha, eu tenho uma demanda muito grande lá, o Hospital do Rio de Janeiro vai desabastecer. Eu tenho que atender lá. Ó, tá em queda o preço. Será que, então, de repente, se a gente comprar uma parcela a 1,30 e fazer uma nova contratação para comprar o restante, de repente seria uma ação adequada? O que não pode, Daniel, é eu estar pagando 1,30, está acima do preço naquele momento. Ou eu estou pagando 1,30, que de repente é o preço do momento, o preço está subindo, e assim, eu não tenho destinatário daquela demanda. Eu estou comprando para fazer estoque para distribuir. Então, assim, foi muito o que aconteceu. Não tinha-se noção do que teria que comprar, mas teria que comprar em algum momento. Então, se comprava para atender, mas para ter estoque. Ter estoque e distribuir, ter estoque e distribuir. Então, nas contratações públicas, eu tenho que tomar esse cuidado. Agora, em serviço terceirizado, Daniel, é o que nós falamos aqui. Eu entendo que, como nós fomos pegos de surpresa, não sabe para onde ir, até quando vai durar, eu acho que março, abril, de repente até maio, para a gente poder entender o que vai fazer, pagar-se pelo serviço terceirizado de uma forma integral, mesmo que ele não tenha sido prestado conforme a execução contratual, eu estou pagando, mas não estou tendo a contraprestação, eu até acho razoável. Porque não é fácil a administração levantar suas demandas, porque ninguém sabe até quando isso vai acontecer. Eu acho que ficou março, todo mundo esperando, em abril vai acabar. Chegou em abril, vamos esperar aí, vai. Ainda mais aqui em Brasília. Brasília foi o último ente da federação, né, estadual, que de repente entrou realmente no clima da Covid, de ter vários casos, apesar dos órgãos estarem fechados. Então, o que eu vejo é que março e abril, de repente maio, é para eu estudar o que eu vou fazer. A partir de junho, eu não posso ter hoje, em outubro, uma ação que eu lá em março eu adotei, ou deixei de adotar. E até falo mais, se por acaso eu vim tomando as ações de acordo somente com a medida provisória 927, que ela também não foi convertida, que possibilita a antecipação. Porque a 927, ela flexibilizou a CLT. De concessão de férias, a formalização toda, né, de pagamento, pode pagar o terço de férias junto
com 13º, fez várias situações, flexibilizou o processo, né, de formalização. Então, eu posso estar adotando várias medidas, redução na jornada de trabalho, banco de hora, antecipação de férias, tudo. Acabei de fazer isso, mas eu continuo na pandemia. Eu não tenho mais nada para fazer das medidas para manter o contrato. Eu tenho que tomar outra medida. Então, essa outra medida, ou ela vai para a suspensão do contrato administrativo, ou vai para uma redução do contrato, vai reduzir o contrato, ou eu vou fazer uma rescisão do contrato de trabalho. O primeiro contrato administrativo que foi rescindido, que eu tomei conhecimento em Brasília, foi o contrato de creche do STJ, ou do TST, foi um dos dois. O órgão está fechado, os pais estão em casa, por que eu vou manter um contrato desse? Não tem como, eu vou ter que rescindir. A ENAP está fechada, como é que eu faço com os contratos? Então, esse cenário, hoje, ele está muito mais claro. Então, as ações de hoje, elas não podem ser as ações de março, de abril, de maio, de junho. Então, se lá em março, abril e maio eu paguei integral, e mesmo assim eu paguei integral não utilizando das antecipações de férias, de rodízio, eu teria que já adotar isso em junho. Mas quando chega agora, acabou tudo, eu falo, olha, não tem mais o que fazer. Eu já fiz a minha parte, não tem outra ação. Então, eu vou ter que fazer o quê? Suspensão do contrato de trabalho. Isto é, se o órgão não estiver precisando daquele serviço. Pode ser, igual eu falei, por exemplo, CGU, não preciso das copeiras. Suspendo a execução do contrato administrativo de cooperagem. Mas eu não posso suspender de apoio administrativo, não posso suspender o de limpeza, nem o de vigilância. O que eu faço com esse contrato? Eu tenho que ver a minha necessidade e ir readequando esses contratos. O que não se espera hoje é que a administração tenha hoje um contrato e ela continue pagando integralmente, e o cenário dela hoje de execução é um cenário bem reduzido. É isso que não se espera. Agora, a administração pode pagar? Pode. Eu só acho que isso tem que estar nos autos. Por que está pagando? Porque, por gestor e fiscal de contrato, essa conta vai chegar nele. Ele tem que saber por que ele atesta a nota de integral se o serviço não está sendo prestado. Então, eu acho que o cenário que eu vejo para a terceirização na época de pandemia é justamente isso. O que eu pago hoje, por que eu pago. E isso pode estar influenciando no contrato, vigência do contrato, o contrato está acabando, perspectiva de voltar, redução de orçamento, modelagem, outra modelagem, eu não quero mais contrato de cooperagem, ou apoio administrativo vai ser agora à distância. Imagine só que você tem um órgão, isso aqui em Brasília a gente vai encontrar, que onde ele trabalha tem um stand de tiro, um órgão policial. E eu tenho apoio administrativo, em que o trabalhador, ele trabalha na área de risco, né? Tem um laudo, que ele está lá no raio da quantidade de pólvora armazenada, ele recebe a periculosidade. E esse empregado de apoio administrativo foi colocado em trabalho remoto. Ele recebe a periculosidade? Eu entendo que não. Eu mudei o ambiente de trabalho dele. Mudei as condições de ambiente de trabalho dele. Não então, recebe. Quando eu tiro ele, eu teria que fazer um termo aditivo, alteração qualitativa, mudança de local de trabalho, que vai impactar no adicional de periculosidade. Aí o gestor não faz nada disso. Faz o trabalho remoto e mantém um contrato integral. Eu falei, e a periculosidade? Você não pensou nela? Então, são esses cenários que, assim, eu não tenho dúvida que os órgãos de controle, depois que passar isso tudo, vai fazer uma análise das ações adotadas. Porque a gente conhece o cenário. Por que você adotou essa ação ou por que você deixou de fazer? Por que você não tirou a periculosidade? Entendeu? Então, o cenário, eu acho que é assim, pós-pandemia, as auditorias, assim, vai ter o colapso da justiça, é fato, né? O pessoal já está falando isso. Como é que se resolve isso? Né? Se fala até em conciliação, que a própria justiça não vai dar conta. Não vai dar conta. Mas eu entendo que os órgãos de controle vão verificar quais foram as ações adotadas no âmbito de cada contrato terceirizado. A manutenção ou não do pagamento do contrato integral
A gente conhece o cenário. Então, por que eu mantenho? Teve prestação de serviço? Não teve. Por que eu mantive? Tem que estar alinhado. É por isso que a importância da alta administração documentar isso, que se resguarda o gestor e fiscal de contrato. Não, maravilha. Doutora André, a palavra está com a senhora. Bom, o meu rapidamente. O que eu vejo que o órgão de controle hoje, né? Eles se preocuparam muito com quanto eu pago. Não estou falando do contrato administrativo com serviços terceirizáveis, tá? Eu estou falando de uma maneira mais ampla. O que acontece? Como o João disse, olha, o preço que eu pago na pandemia triplicou. O Ministério Público, o MPT, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho no Tribunal de Contas. Tem uma recomendação para nós, muito em função dessa questão de preço, questão de como fazer com transferências, mas é um assunto diferente disso. Mas o que acontece? A gente se preocupou muito, só que começou a faltar produto, faltar bens, né? Faltar o que entregar. Não dava para comparar hoje a situação, né, de meses atrás, de março, abril, maio, comprar uma máscara ou comprar um material de expediente, que se eu precisasse, vamos dizer que eu preciso. O preço era outro, né? Porque estava tudo fechado, tudo. A gente soube que tinha empresas grandes que fornecem hospitais que estavam bancando as micro pequenas empresas porque ela precisava montar um respirador. Aí a peça do respirador para ela te entregar depende de uma micro pequena empresa. E essa empresa grande manteve a micro pequena empresa para poder entregar para o governo uma máquina de um respirador. Então, assim, essa questão de preço, eu acho que eu estou falando se eu fosse algo de controle, eu não sou. Tem que ser sopesado muito bem, porque o gestor, às vezes, tem que entregar. Eu não estou falando, como o João disse muito bem, que ele não fez um planejamento e comprou porque queria estocar. Eu estou falando das questões que têm que ser mensuradas no status do acontecimento, né? Que os preços estão altíssimos. É só você olhar no painel nosso lá. As compras de governo feitas no Covid foram mais altas mesmo. Então, essa é uma cautela, porque às vezes o gestor tem que entregar um respirador lá para um hospital, tem que comprar medicamento e às vezes o preço não é a mesma coisa. Não vai ser o que era hoje, o que era no passado, não vai ser a mesma coisa. Eles são discrepantes. Tinha preços, pelo que a gente viu lá, de 180% de diferença do preço atual, do preço que foi a época que não haveria isso, né? Então, acho que eu acho que tem que ser uma cautela disso. E a outra coisa, foi também esse negócio de farra de compra, né? Ah, mas só com dinheiro, foi liberado o dinheiro, eu vou comprar tudo. E não era muito bem assim, né? Porque depois, se aparelho, ele sobra. Então, tinha que ter feito uma necessidade. Não havia um planejamento de como eu atender a população, como eu atender serviço médico, como eu atender o hospital, frente que também as empresas estavam com insumos escassos, né? Esse caso que eu contei é real. Elas estavam mantendo as micro e pequenas empresas para que elas fornecessem insumo para que ela montasse um aparelho, hipoteticamente, né? O outro ponto, concordo, eu só vou reiterar a fala, né? O gestor, a gente já disse isso, né? Só complementando, a alta administração tinha que ter um cenário desenhado do que ela queria, e se ele tem afastamento do trabalho, concordando que de periculosidade ele não pode receber. Aí o órgão de controle vai ter que fazer um pente fino nisso mesmo, né? Mas o gestor, eu não sei se eu vou falar o que eu acho hoje, né? O gestor não está tão despreparado assim hoje. Eu acho que hoje o gestor não está tão incipiente assim. Eu vou falar outro ponto que eu acho. Todas as dúvidas, às vezes, chegam para a SEGES, né? Muitas chegam a nós. Eu tenho uma pasta interna só de Covid, respondidos processos para administração. E um dos casos que nos chegaram era esse caso de periculosidade, salubridade e tudo. Então, assim, o gestor hoje não está na época que ele não tem acesso. Ele tem acesso a todos, né? Tem live o tempo todo, tem acesso à controladoria interna, tem acesso à controladoria externa, tem acesso aos órgãos de governo que normatizam, né? Então, quando a gente não está com dúvida num pleito, sobe para comprar. Algo aconteceu. Cadê a Andréia? Tivemos uma desconexão da Andréia. Ixi. Andréia? Oi. Andréia, estamos te ouvindo, mas não estamos te vendo. Espera um pouquinho. Ué? Não, bacana. Espera um pouquinho só, tá? Desculpa, gente. Tinha que acontecer no final?
Não é? Todo mundo tem que ter a sua desconexão. Então acho que eu vou sair. Não, tá André, bem. você pode sair e volta, que eu vou fazer uma fala aqui. Pá, não tem problema, tá bom. Tá? Eu acho interessante, Daniel. E, pessoal, e já vamos caminhando aqui para o final. Vou abrir a fala aqui para o doutor João. Quando a doutora Andréa voltar, já vou pedir para ela falar as considerações finais. Doutor João, já faz seu comentário e também alguma consideração final para a gente caminhar aqui para o encerramento da live. Então, o importante é a definição da demanda que você quer. Então, por exemplo, nada impediria de eu contratar a luva e na hora de pagar eu ver o mercado e falar que a luva assim, a luva não, a máscara está 90 centavos. Chegar para a empresa e falar assim, pô, a máscara está 90 centavos hoje, no dia de hoje está 90 centavos. Vamos acertar isso aqui? Porque se eu tenho certo para quem é minha demanda, e essa minha demanda pode esperar um pouco, eu consigo negociar. Entendeu? Nós estamos num estado de exceção. Eu só preciso tomar alguns cuidados para não ter prejuízo nas contratações. E por que eu fiz aquilo? Então, eu acho que, em termos de... nunca se foi tão importante, apesar que sempre foi importante, mas nunca foi tão importante fazer a instrução processual. E considerando o cenário em que as coisas aconteciam muito rapidamente, a alteração acontecia a todo momento, muitos dos atos não eram formalizados no momento da realização, de sua realização, pode acontecer que lá na frente vai ter uma lacuna para justificar aquilo no processo. Então, eu acho até, se eu pegasse um processo desse para analisar, eu entenderia isso, mas em algum outro momento, em algum outro lugar, tem que estar escrito por que fez aquela ação ou deixou de fazer aquela ação. Tem que estar documentado, de alguma forma. E o mais comum é que, nesse momento de compra aqui, leva para cá, é que você não documente. Muitos atos acontecem na informalidade, né? De ordem, de poder fazer isso, fazer aquilo. Não está documentado. Então, isso pode trazer um problema de responsabilização, porque não vai ter justificativa inserida nos autos, porque comprou aquele preço. Então, por exemplo, vamos dizer que a alta administração quer manter a manutenção integral dos contratos de trabalho. Beleza. Vai fazer isso. Março, abril e maio. Só começa a reduzir a partir de junho. Ok. Cadê o documento de março, abril e maio? O gestor atestou a nota, o fiscal atestou a nota. Cadê essa autorização? Então, faz-se importante a instrução processual. Exatamente. Doutora Andréa, a senhora tem uma desconexão, já falei com o doutor João, vou te passar a palavra novamente e já pode colocar seus comentários finais na nossa live. Não, só vou fazer o final, tá tudo ótimo. Eu queria agradecer a todos, a você, o convite. É a terceira vez que eu participo, é essa vez agora. Um privilégio, um prazer de estar aqui, tentar aprender e contribuir, né? Mas, assim, é uma honra, assim, poder ajudar na missão que eu tenho, né? Hoje, eu tinha dito no começo, né? A gente atua normatizando para o governo hoje, né? Que é a missão que eu tenho de governo hoje. E acho que eu tenho esse privilégio de fazer isso. Lógico que a gente não acerta sempre, né? Mas o que a gente fez, assim, em pouco tempo, né? De tempo de pandemia, a gente conseguiu pôr muita coisa em pé, estruturando as ações de governo. Lógico que a gente não consegue colocar tudo, porque o cenário e a capilaridade e a heterogeneidade de tudo é muito grande. A gente não consegue atacar tudo, né? Mas eu tenho só a agradecer você, João, obrigada pela parceria aí, pela ajuda, pelo aprendizado. E agradecer a todos que nos ouviram aí, né? Porque ter paciência aí, 1h30, né? A gente 1h48. 1h48. Estamos à disposição de vocês sempre que precisar, que a gente puder ser um colaborador aí, tá bom? Obrigada mesmo. Jamile, também agradecer a Jamile. Doutor João. Muito obrigada. Agradeço o convite, né? O contato da Câmara dos Deputados na pessoa da Jamile. É uma oportunidade de fazer uma troca de conhecimento, mostrar para os servidores que atuam na área de logística que temos soluções.
E eu acho que o mais importante agora, Daniel, é o momento de servidores capacitados, né? Então, os servidores capacitados, eles conseguem atuar com mais firmeza. E a capacitação, eu vou defender, não é só fazer o curso. Às vezes, não é nem fazer o curso. Eu, particularmente, só fiz 3 cursos na minha vida. Eu acho que a capacitação, ela está voltada para informação boa, informação atualizada. E hoje, considerando a internet, nós estamos tendo tudo na internet. Lá na sede, dentro do Comprasnet, tem um portal da Covid-19. Tem lá com várias informações. Eu tenho um portal de licitação em contratos, o portal LC, temos informações de licitação em contratos diariamente e temos informações, fizemos também um portal Covid lá. Muitas das coisas que noticiados pela Comprasnet, pela sede, eu conversava muito com o André, falei, André, eu vou fazer essa notícia no site. Por quê? A gente publica em rede social e tem um alcance maior. Então, eu vejo que o servidor tem que ser capacitado. E capacitado é tirar da ideia que é sentar e assistir aula. Capacitado é participar de uma live, é ler um acórdão, é ler o normativo, é procurar sites especializados em licitação em contratos, pegar material e ler, é parecer da AGU. A AGU nunca trabalhou tanto na vida dela, assim, em período pequeno, expedindo vários pareceres orientativos. Tem um parecer da AGU que ele é emblemático para mim, não me lembro o número dele, em que é feito o parecer e a aprovação do parecer pelo chefe tem o mesmo número de páginas do parecer principal. Ele fez uma outra abordagem que é uma verdadeira aula. Então, você pega aqui, você consegue se orientar. Você pega os acordos do TCU, você consegue se orientar. Então, a capacitação ela não vem só de participação em eventos, em cursos. Se vem do interesse do servidor sentar, buscar informação e ler. Sentar e ler, discutir, fomentar. Grupo de amigos, eu falo muito isso, grupo de WhatsApp é muito disso. Você tem um grupo de WhatsApp onde você discute, pergunta e alguém responde. Tá? Então, eu agradeço mais uma vez o convite. E fica aí a deixa, pessoal. Vamos correr atrás. Está tudo na internet. É só googar, né? O pessoal fala, dá uma googada lá que você vai achar a informação que você quer. Não, maravilha. Eu agradeço ao Cefor, na pessoa da Jamile, pelo convite de moderar essa live. Agradeço ao doutor João, ao doutor André. Foi uma aula. Realmente, a gente vai ter que revisitar outros temas sobre o Covid. Eu termino aqui colocando uma frase, né? Uma frase do autor estadunidense Roberto Jordan, né? Naquele célebre Os Fogos do Céu. Ele diz o seguinte: o carvalho lutou contra o vento e se quebrou. O salgueiro se dobrou quando precisava e sobreviveu. Então, o que fala sobre o momento diferente, né? Na crise, crie. Então, assim, as soluções padronizadas que nós temos ordinariamente no serviço público não servem mais. Aí eu venho também lá com o Fenile, que trabalha lá com a Andréa, que é prata nossa aqui da casa, secretária de Junta de Gestão, que ele fala do empreendedor público, né? Não tem mais espaço de empreender só no privado, nós temos que empreender no público também. E buscar conhecimento, buscar informação de qualidade, para poder também a gente ajudar o Brasil a retomar o crescimento, a ajudar a fazer mais com menos. Então, agradeço a todos que puderam participar da live. Eu peço desculpa por ter adiantado um pouco mais do que o previsto, mas foi tudo maravilhoso. Eu agradeço demais a todos os envolvidos, agradeço a Jamília, ao Rodrigo, ao Jaspion, ao Luiz, a todas as pessoas que estão envolvidas nessa parte operacional da live. Então, até mais, pessoal.